Bom dia, meus amores, vamos começar, né, mais uma aula de geografia e hoje nós vamos ver sobre as moradias, né, sobre a importância que a moradia tem, sobre quem tem direito à moradia, sobre o conforto que nos traz a moradia e qual é a finalidade, né, para que a gente precisa tanto da moradia, tá bom? Então, nós vamos abrir o nosso livro de geografia na página 53, onde vai começar a falar sobre a importância da moradia. Então, tem um pequeno texto, nós vamos ler e depois nós vamos fazer a atividade embaixo, tá bom? Então, o texto vem falando sobre a importância. Elas são importantes, né? As moradias são importantes porque protegem as pessoas, tanto do frio, da chuva e do sol forte, por um exemplo. Então, essa é a principal importância das moradias, né? Elas nos protegem, né, do tempo frio, do calor, da chuva. Então, essa é a principal finalidade da moradia. Nas moradias, as pessoas podem descansar, encontrar conforto e realizar diversas atividades do dia a dia. É também nas moradias que as pessoas convivem com seus familiares e amigos. Ou seja, a gente convive, né, com quem mora dentro de casa com a gente, né? A moradia quer dizer a casa, né, que a gente mora, que a gente vive. Então, ela não é só para o nosso conforto, né? Ela também serve para quê? Para que a gente tenha convívio com outras pessoas, tá? Então, aí, você vai observar essa imagem, onde abaixo tem uma legenda, tá? Assim, Sérgio Vidal, Grelhando Peixe 2017, olho sobre tela, ou seja, isso aí é uma pintura, né? Quem pintou foi o Sérgio Vidal e o nome dessa pintura é Grelhando o Peixe. O ano dela é de 2007. Então, aí, né, tá mostrando pra gente, tá representando uma família se divertindo, né? Aí conversando numa confraternização, todo mundo junto, com peixe na grelha e conversando. Então, você observando essa imagem, você vai fazer a atividade da letrinha A e da letrinha B. Onde a letrinha A tá assim: assinale, né? Você vai marcar um X nos itens abaixo que corresponde ao que você sente em relação à sua moradia. Como é a sua moradia, o que ela transmite para você. Né? Se você achar necessário, complete com outros itens. Aí tem uma linha escrito outros. Se você achar que falta mais alguma coisa, você vai escrever. Senão, você vai deixar em branco mesmo, tá? Então, assim, a sua moradia, ela transmite proteção para você, segurança, tranquilidade, conforto, amor e felicidade. Se a sua moradia transmite isso tudo para você, você vai marcar um X. Se não, você vai ler e você vai marcar apenas no que a sua moradia ela transmite para você, tá bom? Na letrinha B, tá pedindo para você fazer numa folhinha avulsa. Só que para não perder essa atividade, você vai fazer no seu caderno de geografia. Vai fazer o cabeçalho direitinho com o dia de hoje. E aí você vai fazer a atividade. Você vai desenhar a sua casa como você vê ela do lado de fora. Você do lado de fora, você vai desenhar a frente da sua casa. Como é que você vê? Você vê a janela, você vê o telhado, o que você vê, tá bom? Então, você vai fazer bem bonito, caprichado, bastante criatividade. Pode pintar, pode colorir, então caprichem, tá bom? Desenhando a casa de vocês bem bonita. E não se esqueça, não é numa folha, você vai fazer no seu caderno para não perder, tá bom? Na página 54, vem falando sobre a moradia e a sua dignidade, né? Como deve ser a moradia para cada pessoa, certo? Não precisa ser aquele palacete bem bonito, mas ela precisa ter conforto, né? Ela precisa transmitir esse conforto para quem mora lá dentro. Então, nós vamos ler um pouquinho sobre ela. Não basta ser um lugar para morar. As pessoas precisam ter uma moradia digna. Isso significa que a moradia precisa apresentar boas condições de conservação e higiene. Ou seja, ela precisa, né, ter o conforto, como eu já falei, e também ser um ambiente limpo, organizado, né? Então, assim, é uma moradia digna. Além de oferecer segurança e conforto aos moradores.
Uma moradia digna precisa ter o tamanho adequado ao número de moradores. Ou seja, se morar pouquinho, a gente não tem necessidade da casa ser tão grande, né? Por exemplo, mora 2 pessoas, moram 3 pessoas. Então a casa, ela pode ser, claro que pode, mas ela não tem a necessidade de ser tão grande. Agora, se o número de pessoas for grande, né, tiver bastante pessoas morando dentro de casa, aí não dá para morar numa casa bem pequenininha, porque aí as pessoas vão ficar o quê? Bem apertadas, não vai ter espaço para todo mundo. Então, quanto maior o número de pessoas morando, né, dentro de casa, maior precisa ser essa casa, né? E também ela precisa ter o abastecimento de água potável. O que é água potável, tia? A água potável é aquela água adequada, né? Para a gente poder beber, aquela água limpa que a gente pode beber, né? Não a da bica, não. É água potável, bem limpinha para a gente poder beber. E o local onde ela está deve receber atendimento dos serviços públicos essenciais, né? Ou seja, próximo da casa que, né, onde construiu a casa, ela precisa ter o quê? Aqueles serviços que fazem parte, né, do cotidiano, onde são serviços essenciais que as pessoas não podem ficar sem. Como o transporte público, né? Precisa ter o transporte perto da casa, precisa ter um posto de saúde, energia elétrica dentro de casa, né? E coleta de lixo, ou seja, nada de lixo espalhado pela rua, precisa ter os dias certinhos do lixeiro, você vai lá, coloca na sua lixeira para o lixeiro recolher, certo? O transporte público próximo da sua casa, passando bem pertinho. Então, essas são as principais condições, né, de um lugar legal, um lugar adequado, onde a gente possa morar, onde a gente possa viver. Então, você vai observar nessa ilustração aí abaixo, é uma casa, né? E você vai, aí na número 1, tá pedindo para você circular os problemas que você tá encontrando nessa moradia. Será que essa moradia é uma moradia legal? Ela tá bem adequada para poder receber moradores, né? Para poder uma pessoa ter uma vida confortável? Aí você vai procurar os probleminhas que tem nessa casa e você vai circular todos eles, tá bom? Todos os problemas que não tá mostrando que é uma casa legal, uma casa confortável. Aí na número 2, tá perguntando na sua opinião, né? Como esses problemas que vocês circularam, o que vocês viram de errado na casa, como que pode ser, né, solucionado? Como pode solucionar esses problemas? Você vai escrever, né, o que poderia ser feito para resolver esses problemas, né? Então, depois que você circular, você vai falar, vai escrever um pouquinho sobre o que pode ser feito para poder resolver esse problema, né? E a casa ficar em perfeito estado. Aí na página 55 tá falando sobre o direito à moradia. Quem é que tem o direito à moradia? Todas as pessoas, ela tem o direito, né, à moradia. Só que isso, infelizmente, não acontece. Existe, né, um número muito grande de pessoas que não tem moradia e por isso vivem nas ruas. Então nós vamos ver aqui, ó, todas as pessoas têm direito a uma moradia, mas será que esse direito é sempre respeitado? Atualmente, há muitos cidadãos que não têm acesso às moradias dignas. Alguns deles vivem em situações de rua, ocupando praças, ruas e outros espaços públicos que não oferecem as condições que você viu na página anterior, né? Tudo aquilo que eu falei, não tem uma casa digna, não tem uma casa legal, não tem uma casa confortável. Então eles vivem, né, na rua, em praça, aonde eles arrumar um lugar que eles acham que é confortável, eles ficam devido não ter, né, essa casa adequada para eles, não ter o acesso a uma moradia bem legal. Então, você vai ver aí. No Brasil, uma das soluções propostas pelo governo foi a criação de programas habitacionais. Por meio deles, são construídas moradias populares com preços mais baixos e pagamentos facilitados. Esse tipo de iniciativa torna moradias dignas mais acessíveis aos cidadãos e colabora para o cumprimento do direito à moradia. Ou seja, né, aí como muitas pessoas estão, né, em rua, em praça, né, então o governo
fez esse programa, né, habitacional, que reduz o valor das casas. Então o governo vai, constrói e vende num valor mais barato para que a pessoa ela consiga pagar e ter direito a essa moradia, né? Porque se for um valor muito alto, a pessoa não consegue pagar. Então o governo vai diminuir o valor e a pessoa vai pagando ao longo do tempo essa casa. Aí tem a figura de como são essas casas, são todas iguaizinhas, todas do mesmo tamanho. Então a pessoa vai lá e faz, né? Aí, ó, a vista tá aí. Na número 3, você vai falar assim: as moradias são um direito de todas as pessoas. Por que é tão importante ter uma moradia? Então, com tudo que eu já expliquei para vocês, por que é importante a pessoa ter uma moradia, né? Aí você vai escrever aí. Na número 4, com a orientação, você vai pesquisar, né? Com a orientação da mamãe, do papai, quem ajudar você a fazer o exercício, vai pesquisar se no município onde você vive tem esses programas habitacionais, né? Então a gente sabe que tem, né? Então você vai pesquisar sobre qual é o nome dado, sobre como funciona, tá bom? Aí você vai atender as famílias que não possuem moradia digna. Escreva no caderno o que descobrir. Então você vai pesquisar sobre, como eu falei, né? Qual é o nome dado a esse programa, como que surgiu, como funciona. Então depois da pesquisa você vai escrever tudinho no seu caderno, tá bom? E na página 56 vem falando sobre a colaboração para viver bem, né? O que a gente precisa fazer dentro de casa, como eu falei, né? Pra gente ter um bom convívio, ajudar a mamãe, ajudar o papai a fazer as tarefas. Então vamos lá. Todas as pessoas que compartilham o mesmo espaço devem contribuir para mantê-lo limpo e organizado. Isso deve acontecer em casa e nos espaços públicos. A manutenção de espaços públicos, como as ruas e praças, depende do cuidado que quem mora próximo desses espaços ou circula por eles, também de ações do governo, como retratar as fotos A e B. Ou seja, dentro da nossa casa, a gente precisa cuidar. E nos lugares públicos, como praça, né, ruas, a gente também ajuda, não só a gente, mas o governo, ele limpa, às vezes vai lá o gari, limpa, tira o mato, né? Só que a gente também precisa contribuir para essa limpeza, né? Não jogando coisa no chão, não jogando lixo no chão, né? Não rabiscando, né? Então a gente também precisa conservar esse ambiente. Então aí na letrinha A, está dizendo aí, né? Isso aí é uma ajuda do governo, estão asfaltando a rua, né? Em Porto Velho. Na letrinha B, o gari está fazendo a limpeza da praça, né? Tirando as folhas das árvores. Na letrinha C, a menina está organizando material escolar, né? Está ajudando a mamãe na organização dentro de casa. E na letra D, o menino está guardando os brinquedos, também ajudando na organização dentro de casa. Então, na número 1, você vai escrever e vai responder. Como as pessoas podem contribuir para a conservação do espaço público, né? Foi o que eu falei, não jogando lixo na rua, não rabiscando, né, as coisas públicas, porque também é nosso. Então a gente precisa conservar esse ambiente. Aí você vai escrever com as suas palavrinhas o que você acha que as pessoas devem fazer. E na letrinha B, porque as ações mostradas na foto C e D ajudam a manter a casa organizada. Então, na C e na D, né, são as crianças ajudando dentro de casa, porque você acha que essa ação ajuda a organizar as tarefas dentro de casa. Então, a gente viu hoje sobre a moradia, né, sobre o que a gente precisa fazer num ambiente onde, né, a gente mora com mais pessoas, sobre a importância da moradia, porque ela é tão importante, e quem tem acesso a moradia. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida eu estarei na plataforma para tirar, tá bom? Capriche na atividade, um beijo e até a próxima aula.